Boa noite, meus irmãos. Hoje, dia 14 de abril de 2022, estamos realizando o nosso primeiro painel espírita 2022. E o tema global do nosso painel espírita é o ser imortal. Então, todas as quintas-feiras do mês de abril, que é o mês que nós comemoramos a publicação de O Livro dos Espíritos, do codificador Allan Kardec, né? Dia 18 será comemorado a publicação do Livro dos Espíritos. Nós escolhemos esse mês de abril para fazer esse nosso painel espírita, com esse tema, o ser imortal. Então, nós teremos 4 palestras, dia 7, 14, 21 e 28. Hoje, dia 14, nós estamos recebendo o nosso querido irmão, amigo, Vitor Eduardo, trabalhador do CEOI, Centro de Educação e Orientação Espírita Jesus Gonçalves. E hoje, o Vitor vai conversar conosco sobre educação socioemocional como fator de evolução. Então, que nós possamos aproveitar até às 8h30, 20h30, essas informações que o nosso irmão Vitor vai nos trazer e que possamos aproveitar bastante para não só apreender esses ensinos, essas orientações, mas buscar colocar em prática. Mas antes de começarmos e passarmos a palavra para o nosso irmão Vitor, nós vamos pedir para a nossa irmã Carmen Matos, trabalhadora do Centro Espírita Bezerra de Menezes, de Vargem Pequena, para que ela possa fazer a nossa prece de abertura. Carmen, a palavra está com você. Então, a gente vai fazer a leitura desse livro, Ânimo, de Lourival Lopes, e foi aberto aleatoriamente com a lição Progredir. E ele diz assim: vês em ti novos tempos? Para que novos tempos de paz, alegria e prosperidade vinguem, trabalha contigo mesmo, usa boas ideias, apara defeitos e corrige erros. Faze nascer o sol interior. O exterior, que tu vês, segues, e sobre o qual ages. Nada mais é do que reflexo do teu interior, pois, como pensas, assim ele é. Usa o poder que tens. Agora é o momento de fazer os projetos de elevação, prosperidade e paz maior. É a hora de olhar para dentro e enxergar ali uma luz, uma força e vigorosas condições de progresso. Para se embelezarem, as árvores trocam as folhas e as pessoas as ideias. Então, assim, refletindo sobre essa mensagem tão tocante para os nossos corações, pedimos ao alto as bênçãos nesse momento, nesse dia, em que um passo adiante nesse projeto, nesse painel espírita sobre o ser imortal. Só temos a agradecer essa oportunidade de estarmos aqui juntos para refletirmos juntos e darmos esse passo adiante para progredir. Que Jesus abençoe o nosso colega, nosso companheiro, que vai nos trazer fruto das suas reflexões, dos seus estudos, do seu interesse pela doutrina, e agradecemos sempre a oportunidade de estarmos juntos aqui para sorvermos as experiências para nos ajudar nesse progredir. Que Jesus abençoe essa nossa noite, graças a Deus. Obrigado, minha amiga. Eu passo a palavra ao Vitor. Vitor, você tem até 20h35, tá? 8h35 para fazer as suas reflexões. Que Deus te abençoe. Obrigado, querida Rose, muito obrigado. Eu vou dividir a minha tela aqui, tá? Antes de eu até começar, né? Tá chovendo bastante aqui em casa, mas eu estou no celular. Se por acaso cair a luz aqui em casa, eu volto para o celular, pelo menos a fala vamos ter, tá? Então, mas vamos lá, deixa eu dividir aqui a minha tela. Ok.
quando está todo mundo, acho que já vendo a minha tela, certo? Sim, já estão vendo. Então, agora, muitíssima boa noite a todos, né? Minhas irmãs e meus irmãos, né? Paz e bem a todos, né? Então, mais uma vez, né? Rose, obrigado, né? Minha querida irmã, né? Pelo convite, estar aqui, participando de mais um estudo, mas é uma palestra da Sociedade de Estudos Espíritas Francisco de Assis, né? É sempre uma alegria muito grande estar aqui nessa casa, e você sempre recebe a gente com muito carinho, né? Então é uma felicidade imensa, né, de estar aqui fazendo parte, né, de uma assembleia de aprendizado, né? Aprendizado da nossa querida doutrina redentora, né, doutrina dos Espíritos, né? E essa quinta-feira, a véspera da Páscoa cristã, a gente não pode deixar de esquecer, não podemos esquecer, né, desse grande evento que está em frente a nós, né? Vamos falar, né, nesse painel espírita, primeiro painel espírita, do ser imortal. E aí, educação socioemocional como fator de evolução, né? Sempre que a Rosa me convida, eu fico muito feliz, né? E eu sempre, quando a Rosa me manda os temas, eu coço a minha cabeça. A Rosa podia ter mandado assim, falar do mal, da matéria, né? Porque é mais fácil, né, para a gente falar assim, de coisa que a gente é, né? Aí eu falei, meu Deus do céu, né? Como é que eu vou fazer isso? E, gente, olha, o tema é apaixonante. Né? Eu comecei a estudar, não sabia nada, né? Eu falei, meu Deus, onde é que eu vou começar, né? Mas eu me lembrei da Dalila, né? A irmã Dalila, nossa querida Dalila do CEOI, né? Que ela sempre falava para mim, né? Dalila, como é que eu vou fazer? Né? Ela falou assim, meu filho, se você não sabe, psicofonia. Acredita em Jesus e fala, né? Mas eu comecei a ver o tema, gente, o tema é apaixonante, né? Então, essa caminhada do espírito, né, o que é o ser imortal, né, o tema, de fato, ele fala com o espírito imortal. É a evolução do espírito imortal, a educação emocional, né, socioemocional. É a base disso tudo, né? Então, a gente vai trazer aqui os pontos, né, para falar, claro, trazendo da visão da doutrina dos espíritos, né, embora seja um tema que está na sociedade, né, mundial, no Brasil também, mas a gente vai trazer um cunho, né, da doutrina dos espíritos, né, trazendo aí reflexões, respostas, né, dentro do evangelho, da doutrina, para abordar o tema como um fator de evolução, tá? E longe, realmente, pessoal, tá, da gente encerrar o assunto aqui, né, até o assunto é tão fascinante que, com certeza, vale a pena voltar, tá, até no tema, aprofundar. Então, o grande objetivo, realmente, da noite é suscitar a curiosidade de todos, né, a buscar e aprofundar o tema. Né? O tema é muito bacana, é muito bonito, né, e a gente merece realmente estudar o tema, né? Também lembrando o Emmanuel, né? Então, a gente não está, de forma alguma, trazendo nada de forma absoluta, ou seja, é isso e ponto, não. São palavras que eu vou trazer, né, de pontos que eu li, estudei, eu vou compartilhar, mas que realmente a mensagem seja suscitar em todos a curiosidade de aprofundar o tema, né? E lembrar aí agora sim, Emmanuel, né, que na dúvida do que eu falar, por favor, Allan Kardec é o guia, né? Então, aí para Allan Kardec, é lá que está toda a base, né? Toda está a explicação, né? Então, sem nenhum problema de, o Vitor acho que falou uma coisa errada, uma bobagem atroz. Allan Kardec, por favor, fiquem lá e não vou ficar triste de forma alguma. Então, que a gente possa sentir essa psicosfera de paz e bem, né? Na égide do Senhor Jesus, vamos lá, vamos começar, né? Então, o tema, como eu estava falando para vocês, né, ele já é hoje de conhecimento da sociedade, muito falado na sociedade, tá? E extremamente importante. Tá? Sociedade material. Né? E hoje, a sociedade, né, toda a sociedade geral, ela entende o tema, eu estou falando do Brasil, tá? Como lidar com as questões sociais conscientes das nossas responsabilidades. Né? É isso hoje que nós estamos entendendo e definindo como educação socioemocional. Tá?
Como a gente está falando já, isso já está amplamente divulgado e bem forte esse tema, tá? Quando a gente fala consciente de nossas responsabilidades, a gente está falando de educação, né? A gente tem que lembrar de duas coisas aqui, né? A gente vai lidar com um dueto, educando e educador, né? Então, qualquer assunto que a gente vá falar, né? Lembrar a resposta de São Luís para Allan Kardec no livro dos Médiuns, né? Que é onde do São Luís vai falar claramente para Allan Kardec, que depois, né, ou antes, na verdade, ele faz essa reflexão, mas São Luís vai dizer, para discernir o erro da verdade, é preciso aprofundar suas respostas e meditar muito tempo de modo sério. Isso é lidar conscientemente com as coisas, né? É todo um estudo a fazer. Esse é São Luís falando para Allan Kardec, livro dos Médiuns 301, tá? Então, é preciso tempo, né, para estudar outras coisas, estudar, comparar, aprofundar, né? Então, dizemos sem cessar, o conhecimento da verdade tem seu preço. Falas de São Luís. Que é o que leva o nosso querido Sr. Allan Kardec a dizer, né, que o Espiritismo só pode olhar com crítica, como crítico sério, né, aquele que tudo tenha visto, tudo tenha estudado, tudo tenha aprofundado, com paciência e perseverança de um observador consciencioso. Tá? Então, mais uma vez, gente, né, o tema é apaixonante, importantíssimo, lidar com questões sociais conscientes de suas responsabilidades, educando e educador é um dueto, né? Mas precisamos tempo qualitativo para aprofundar o assunto, tanto do educando como do educador, tá? Até para quê? A gente não pode ter fundamentalismo nas coisas que a gente analisa, né? Não pode ter fanatismo, né, naquilo que a gente analisa. Ou como a gente fala para os médios ostensivos, né, para não virar fascinação, ou seja, você se fecha a qualquer outra opinião construtiva ou até mesmo de repreensão a um ato ou alguma condição. Então você perde a oportunidade de aprender a lidar com as coisas. E é fundamental para o espírito imortal aprender a lidar com a sociedade, né? E essa ponto do cuidado, a gente vai aprofundar e tem que estar aberto, tempo de qualidade para poder até mesmo ser um educador, facilitar o estudo de alguém com essa relação socioemocional. Lembrar também do egrégio codificador, que vai nos falar o quê? A fé inabalável é a única que pode encarar a razão frente a frente, não importa a época da humanidade. Né? Então, precisamos refletir com qualidade, como diz São Luís, sobre o tema dos dois lados. E o tema nos convida a isso. Tá? Mas da onde ele está na sociedade? Até para todo mundo a gente começar a entender. O tema, né, ele tomou sua força na década de 90 dentro da comunidade de psicólogos e pedagogos da educação, onde a palavra, a frase educação socioemocional apareceu realmente com força. Tá? Mas foi em 2001, aqui eu estou falando pelo lado material, tá? 2001 que essa educação socioemocional tomou um notório curso, tornou-se de notoriedade através de uma tese de um doutor em economia, o James Heckman, que estudou isso e ganhou um prêmio Nobel de economia pela conclusão que ele chegou. O que ele fez? Né? Ele e a equipe de pesquisadores dele pegaram um programa da Perry Preschool de Illinois, de Chicago, que foi lançado em 62, tá? E analisaram os dados desse estudo. Analisaram com olhos econômicos, mas analisaram profundamente os dados. O estudo
era o quê da Perry Preschool? O que eles faziam? O que eles fizeram? Eles pegaram dois grupos de alunos, uma comunidade de alunos socioeconomicamente não favorecidos, né, e afrodescendentes, de modo geral, e criaram dois grupos. Né? Um grupo que recebeu uma educação acadêmica, foi à escola, aprendeu, prestou uma prova, ponto. Né? Com uma regularidade, com um currículo acadêmico e ponto. E pegaram um outro grupo, deram o mesmo currículo acadêmico, mesma carga horária de aula, e aí deram aquilo que eles chamaram de educação de alta qualidade, uma educação integral. Ou seja, o professor, além de dar aula academicamente, ele trabalhava os alunos depois da aula, ou em atividades fora da escola. Visitas a museu, projetos em zoológico, projetos na comunidade, e envolvia os pais na educação, nesse trabalho, né, integral. E aí o que aconteceu? Os pesquisadores do James Heckman, quando eles pegaram os estudos, eles chegaram ao seguinte: olha, esse programa foi um fracasso, do ponto de vista cognitivo. Nenhum aluno aprendeu mais ou menos. Nenhum dos dois grupos. Tá? E o estudo da Perry Preschool, ele foi feito o quê? Ele observou os alunos com 9, 15, 27 anos, até os 40 anos de idade. Então não foi só em 62, foi até o ano 2000. Porque eles deixaram, a última avaliação desses dois grupos foi aos 40 anos de idade. Eles começaram com 9. Tá? 6 para 9, a pré-escola nos Estados Unidos. Então, eles pegaram os dados das notas, das médias, aí o lado econômico, né? Aonde eles estavam, e eles não viram nada de diferente. Tá? Então, cognitivamente, os dois grupos eram iguais. Só que, então, para eles, o programa foi um fracasso. Só que, quando eles pegaram aonde cada grupo estava relacionado com a sociedade, aí veio o espanto. Por quê? O grupo que tinha feito a educação integral, ele apresentava não só o fator que ele buscava, né, ali diretamente, estava fora do crime, tinha melhores empregos, melhores salários, tá? Mas nitidamente, esses alunos, eles desenvolveram capacidades, né, capacidades de habilidades, de capacidades executivas, ou seja, eles tinham melhor planejamento das ações, melhor iteração de cumprimento de tarefas, melhor seguiam instruções da sociedade. Ou seja, eles eram mais preparados para lidar com a sociedade, com os problemas socioeconômicos ou socioemocionais. Tá? É claro, como uma linha econômica, que o James Heckman chegou à conclusão do estudo dele, é mais barato você investir numa educação integral, porque lá na frente, essa criatura humana vai necessitar de menos dinheiro para se preparar para fazer um projeto, liderar uma equipe, liderar um programa, participar de uma discussão política. É mais barato fazer isso na pré-escola, porque a criança está mais receptiva a uma modelagem do que já o adulto. E é claro, quando a criança, ainda mais sócio-desfavorecida, sai, tem fatores que eliminam ela do crime, eliminam ela de algum outro caminho desviado, a sociedade vai pagar menos dinheiro para manter essa criatura, mesmo que seja presa, ou em programas de reabilitação. A conclusão do estudo dele, que é prêmio Nobel, é material, é econômica. Tá? Então é só o estudo dele, está disponível o estudo dele. Tá? É uma entrevista muito bacana dele da BBC. Tá? Está lá toda a explicação. E aí, é claro, né, no nosso querido Brasil, né, o programa está, sim, né, ele faz parte da Base Nacional, né, Comum Curricular, a BNCC, tá? Isso já está lá desde 2019, tá? Então, aonde as escolas, não está no currículo oficial, mas está altamente incentivado, né, na Base Nacional do Currículo Comum, ao desenvolvimento intencional da inteligência emocional e das chamadas habilidades socioemocionais. Tá? Então, isso está lá no Brasil.
E aí, o que a gente está falando aqui, né? Quando a gente fala de habilidades socioemocionais, tá? O estudo, a educação socioemocional, ela vai abranger, vamos dizer assim, 3 grandes áreas, tá? Então, ela vai trabalhar o entender, vai trabalhar o refletir, vai trabalhar o agir. E aí as habilidades dentro dessas 3 vertentes são as habilidades da comunicação, da colaboração, da criatividade, da perseverança, da proatividade, do pensamento crítico, né? E aí a inteligência emocional, o autoconhecimento, empatia, relacionamento, tá? Muito interessante aqui, né? Olha que eu estou falando dentro do programa da Base Nacional do Comum Curricular, né? Isso está lá. Tem palavras, todas as palavras, até as 3 principais ali, vamos dizer, entender, refletir e agir, né? A gente encontra ela no Evangelho de Jesus claramente. Claramente. Principalmente 3 que eu gostaria de destacar, não dizendo que são as mais importantes, mas eu vou destacar até para dar profundidade na análise, tá? Inteligência emocional é a primeira delas, tá? A inteligência emocional, tá? Ela teve um livro publicado em 1995 pelo Daniel Goleman, né, um PhD, psicólogo de Harvard, né? E quando ele publicou esse livro em 1995, isso foi um boom no mundo inteiro. Por quê? A tese dele, que ele publica nesse livro, é o quê? Será realmente que é o QI que define o ser humano? Ou tem algo mais que define um ser humano? E ele defende justamente que não é o QI apenas que define o ser humano. São as capacidades de administrar problemas da sociedade, problemas socioemocionalmente, a inteligência emocional. Né? Isso foi um boom, ele lançou isso. Né? E ele justamente está ou substanciado ou suportado pelo próprio estudo do James Heckman, né, que chegou a essa conclusão por uma outra via, uma via matemática, mas que as duas estão se falando. E a gente, de uma certa forma, também sabemos que a lei de Deus é o equilíbrio da matéria com o espírito. Há leis materiais e leis morais, que é de Deus em equilíbrio. Então as coisas estão se conversando, né? Isso é muito interessante, porque quando o Daniel Goleman vai falar isso, né, Allan Kardec, no Céu e Inferno, ele vai falar da aptidão dos espíritos. Né? Então, os espíritos são criados e dotados de aptidões para tudo conhecerem e para progredir em virtude do seu livre-arbítrio. Né? Importantíssimo isso. A aptidão, ou seja, todos nós temos os requisitos necessários para exercer uma determinada atividade. Mas nós desenvolveremos essas atividades melhor ou pior de acordo com nossa vontade, nosso livre-arbítrio. Né? Então, todos os espíritos, todos nós, vamos adquirir e conhecer tudo a seu tempo. Né? Tudo a seu tempo. E essa frase de Allan Kardec, a inteligência emocional do Goleman, a conclusão do James Heckman, percebe que elas estão se falando. E o Kardec trouxe no século XIX, está começando a ficar evidente que sim, a capacidade cognitiva é uma aptidão de espírito, ele vai chegar lá. À medida que Deus também permite que a gente só consegue saber todo o pensamento de Deus se ele revela. Né? Nós, o relativo, não adentramos no absoluto. Não existe isso. Então, a gente só consegue acessar aquilo que a inspiração divina revela, permite que a gente acesse. Mesmo os espíritos crísticos. É a revelação de Deus que é captada
por nós. Os espíritos crísticos têm uma comunhão indescritível com Deus, então, rapidamente, entendem isso. Mas eles não conseguem penetrar no íntimo de Deus, porque é o absoluto. Deus penetra e está no nosso íntimo, porque Ele é o Criador. Tá? Mas aqui já está, Kardec trouxe o que começou a aparecer na sociedade. Na sociedade. Né? O que vai diferenciar a individualidade da criatura humana, ou da criação de Deus, é a sua capacidade, a sua evolução moral. A sua capacidade de obediência, de entendimento da lei de Deus. Né? Esse livro foi tão importante, gente, né? Só para fechar a questão da inteligência emocional, porque eu sou do ramo privado há 30 anos, né? Então a empresa privada ela sempre contratou e contrata até hoje por currículo, por graduação cognitiva e demite por comportamento, né? Então há um livro na Moderno que é do Reed Hastings, que é o presidente da Netflix. O nome desse livro é A Regra Não Tem Regra. A regra é não ter regra, perdão. E ele vai justamente dizer, né, rapidamente, né, que ele não quer escrever uma política de viagem, ou seja, o que você pode gastar ou não num hotel, num avião, num jantar. Ele diz o seguinte: o ser humano tem que ter o bom senso para saber isso. E ele só se junta, se afiniza com as pessoas que já têm isso. É por isso que ele diz que eu não vou escrever uma regra que, para mim, faz parte do comportamento moral do ser humano. Interessante o livro, vale a leitura. A Regra Não Tem Regra, Reed Hastings. Tá? Autoconhecimento. E aí eu preciso me conhecer. Joana fala muito isso, reforma íntima. Eu preciso me conhecer. Preciso saber quais são os meus gatilhos emocionais, o que me irrita, o que me emociona, o que eu evito. Por quê? Né? A gente é o espelho de nós mesmos. Alguém, os nossos irmãos são o espelho de nós mesmos. Isso está em Joana. Então, o autoconhecimento é fundamental. E aí nós vamos falar da empatia relacionamento. Né? Relacionamento. Essa é uma palavra importante que nós vamos falar dela bastante. E aí nós temos o seguinte, né? A evolução do espírito é a educação, o desenvolvimento de habilidades socioemocionais. A evolução do espírito ela está relacionada a isso. E está. Né? E aí, vamos lá, vamos começar a entender, né, ou aprofundar os temas. Qual é o nosso relacionamento fundamental? Né? O nosso relacionamento fundamental é com Deus. Então, a minha fidelidade a Deus define tudo que eu faço. Tudo. Meus atos, meus sentimentos, meus pensamentos, a minha conduta. E olha que interessante quando a gente vai falar do relacionamento, a minha fidelidade com Deus. Né? Qual é o primeiro mandamento da lei de Deus? Saber a Deus sobre todas as coisas? Trabalhar a Deus sobre todas as coisas? Não. O verbo é um verbo que é um sentimento. Amarás. Amar. Opa! Isso me diz alguma coisa. Se o verbo do mandamento maior, ou o mandamento maior começa com um verbo que é um sentimento, aí tem alguma coisa para mim. Isso está me dizendo alguma coisa. Se o meu relacionamento fundamental é com Deus e o verbo do mandamento é amar, opa, o sentimento tem que ser trabalhado. E tem que ser trabalhado. Tanto que o nosso pai querido pediu o quê? Sr. Allan Kardec, coloca o emblema do Criador no livro dos Espíritos. Olha o emblema do Criador. E ali tem uma deixa, né? O homem que intensincia o espírito pelo trabalho, e tu sabes que é pelo trabalho do corpo que o espírito amealha conhecimentos. Ora, se o meu relacionamento é com Deus, se o verbo é um sentimento, amarás, e o Criador me diz que esse é o emblema do trabalho dele, ou seja,
É uma planta que vai nascer, que vai crescer, que vai criar uma flor, que essa flor vai gerar um fruto e que desse fruto vai ser tirada a essência que vai ser trabalhada a se transformar em algo cheiroso, bonito aos olhos, gostoso, maravilhoso. Vamos tirar o álcool, gente. Vamos sair do material, vamos tirar o espírito da letra. A essência trabalhada, burilada. Então, lidar com as questões sociais conscientes das nossas responsabilidades é me burilar, ter conhecimento para viver o evangelho no dia a dia da sociedade. Eu preciso saber lidar com as situações. É assim que a minha essência, vai se tornar um vinho. O espírito vai ser quintessenciado pelo trabalho na sociedade. O trabalho na carne. Ali está. Né? Então, se o verbo de ação da lei maior é amar um sentimento, não há como a gente desprezar que a educação do espírito é a pedagogia do sentimento. A gente precisa educar o sentimento. Então, o nosso querido evangelho vai dizer, Sr. Allan Kardec, a fim de avançar para a meta, qual é a meta? De ser espírito puro, purificado, tem a criatura que vencer os instintos, em proveito dos sentimentos, isto é, que aperfeiçoar os sentimentos. O verbo de ação é amar, preciso fazer isso. Então, eu tenho que educar o meu espírito. Então, a evolução do espírito, a educação do sentimento, a gente tem que fazer essa leitura. Chegar ao caminho das virtudes, desenvolver essa função psíquica de extrema utilidade para o ser humano auxiliar nessa caminhada cheia de armadilhas. Sim, o mundo é cheio de vicissitudes. Cheios. A gente não pode esquecer que o mundo não é apenas de expiação. A gente não pode esquecer isso. O mundo é de provas e expiações. Tá? Isso tem que ficar bem claro. Isso está no livro dos Espíritos. Quando Kardec pergunta, os Espíritos falam: nem tudo que está na sua frente é expiação. Ou cadê a prova? Você precisa evoluir. Então, eu preciso estar aqui. Preciso ver isso. Né? E o nosso querido Ney Lobo, ele vai dizer o quê? É um esforço conjunto e harmônico de educadores e educandos. Olha ali o dueto. Para fazer aflorar no fundo dos nossos psiquismos, lá no nosso consciente e inconsciente, a perfeição chamada sentimento. Amarás teu Deus é um sentimento, então é essa perfeição que tem que ser aflorada. É isso que eu vou me purificar para ser amar Deus. Né? A minha fidelidade a Deus, meu relacionamento primário é com Deus. E aí eu posso amar a próxima. Esforço conjunto que lá se encontra em estado potencial. Sim, a lei de Deus está dentro de mim. Né? Olha o Ney Lobo. Ney Lobo, grande educador, doido de educador. Tem um livro maravilhoso dele. Eu usei bastante aqui, depois eu mostro na bibliografia. Tá? E é entendível, gente, porque, né, qual é o nosso processo evolutivo? Né? A gente vê muita coisa e vê, né, inegável que o progresso material é imenso. Né? Vamos tirar a Revolução Industrial, né, que nos permitiu, vamos falar assim, mudar toda a maneira que nós relacionamos na sociedade. O trabalho escravo acabou, né, com a Revolução Industrial. Conhecimento, 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 o homem chega à lua e conhecimento, 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 até dentro da sociedade hoje comum. Em 2005, uma criatura lança algo que não era um modismo, ele mudou o comportamento do mundo com o smartphone. Isso está relatado em qualquer boa literatura de inovação de lançamento. O lançamento do smartphone em 2005 pela Apple, o iPhone, ele muda o comportamento da sociedade. Hoje, a vida atual hoje, a gente não consegue se ver sem o smartphone. Não estou sem crítica.
né? Mas hoje nós dependemos do smartphone. O meu plano de contingência aqui, se cair a luz, é o smartphone. Ele está aqui do meu lado. Então, isso é inacreditável, o que a gente fez de progresso. Mas o que os espíritos anunciam? Né? Allan Kardec, na Gênese, né, são chegados os novos tempos. Emmanuel vai ratificar isso no A Caminho da Luz. Manuel Filomeno Miranda, na sua trilogia, a transição planetária chegou. Ou está mais contundente, porque ela começa com Allan Kardec trazendo o beabá do Velho Testamento, a metáfora do Velho Testamento, a revelação que Moisés traduziu da melhor forma possível que ele estava vendo, que Jesus materializou. Allan Kardec vem botar, olha, o tabernáculo é isso, a evolução do espírito, escala espírita. Agora você entendeu? Agora entendi. Agora ficou da minha altura pedagógica, né? Agora eu consegui entender. Então tá lá. A transição planetária é o grande momento do passo moral. Para chegar à perfeição, eu preciso desse passo moral. Então, aproximarmos da natureza espiritual, governar a paixão, as nossas paixões. A paixão é boa, só precisa ser governada por nós, pelo Espírito, não ela nos governar. Florescer, cultivar o bom sentimento, desenvolver a razão alinhada ao instinto inato. E a gente tem um instinto inato, que é o deutropismo. A gente vai a Deus. A gente vai caminhar. É o nosso relacionamento primário. É com Deus. É inato, está dentro de nós. Então, não importa se a gente é ateu, pagão, não importa a religião. É inato o deutropismo. Né? E aí, e precisa, de uma certa forma, ter esse balanço, porque a lei de Deus é imutável desde que o universo foi criado. Porque senão não há harmonia e equilíbrio entre o universo material e o universo moral. Então, avançamos muito materialmente, avançamos, precisa avançar muito moralmente, porque senão não revela mais coisas materiais. Tem muito mais para revelar, gente, do que já foi revelado. Mas muito. Muito. Se a gente pensar que quando eu estudei na década de 70, ainda no primário, né, matéria era algo que ocupava lugar no espaço e se apresentava no estado líquido e gasoso, hoje, matéria não tem mais peso, já está descoberto pela ciência, e tem 6 estados. E a lei é a mesma. Desde que o universo foi criado há 15 bilhões de anos. Não poderia ser diferente, porque senão não há harmonia. Deus fez isso justamente para poder criar tudo. E à medida que a gente consegue conhecimento, ele revela mais. Ele permite que a gente vá acessando mais revelações que ele não faz. Ele vai mantendo o balanço do universo. É da lei. Né? Essa questão do material, né, 2, 3 semanas atrás, eu vi uma publicação científica que no acelerador de partículas a ciência tinha comprovado que o bóson W, né, é uma derivação do bóson de Higgs, que é uma das menores partículas que antes da matéria não ter peso, né, a matéria não ter peso acho que é o quarto, né, que explica a teoria da relatividade do Einstein. Então, sim, a matéria sem peso, sem massa, ela pode acelerar a velocidade da luz. Né? Então, eles disseram o seguinte, olha, os estudos foram estarrecedores do ponto da descoberta científica, porque o bóson W apresentou 0,1% de variação no seu peso. Isso foi escandalizante para a sociedade científica. Aí você fala, 0,1% do peso? Nossa senhora, eu luto aqui para perder 1 quilo. Né? Por que eles estão tão escandalizados assim por bom de 1%? Né? Eles disseram o seguinte, eles vão repetir o experimento. Se o experimento se comprovar que realmente a matéria, né, o peso do bóson W tem 1,1% de variação, a teoria de formação do universo tem que mudar. A lei de Deus, gente, ela é infinita. Ela é a mesma, imutável. Mas para nós, o conhecimento, né, como diria um bom filósofo, né, o tamanho do nosso conhecimento define o tamanho da nossa ignorância, que deve ser maior ainda que a nossa sabedoria. Né? Então,
A gente não pode, né? Vamos lá, como é que a gente adquire tudo isso, né? Nós falamos aqui em algum momento, né? As sucessivas reencarnações é o processo evolutivo, moral e intelectual do espírito. Ele precisa o quê? Reencarnar, conhece a lei, coloca em prática, ganha intimidade com a lei, vai e volta, vai e volta, vai e volta, e assim ele vai adquirindo o quê? Capacidades, habilidades de sair de quê? De simples ignorante, extinto, para chegar a espírito puro, sentimento. Ele vai domar, trabalhar o quê? As emoções. Né? O espírito, ele nasce simples e ignorante. Ele não nasce na filha do mal, ele nasce simples e ignorante. Vamos colocar assim, é aquele rio que na nascente é cristalino. E ele vai crescendo, vai passando por um monte de caminho, mato, selva, lixo, sociedade, e fica o quê? Poluído. Ele recebe um monte de coisa, aí ele fica poluído. E ele precisa passar por quê? Filtro. O espírito precisa se purificar, vir filtrando todas essas vicissitudes, todas essas experiências, até o quê? Ele se tornar puro. Aí, quando ele se torna puro, o sentimento de amor está puro, pleno. Só que ele vai sair do instinto. O instinto é uma inteligência rudimentar que ajudou muito ele, ajuda a gente. Quando a razão é falha, o instinto ajuda, está no livro dos espíritos. Então, os sentimentos são a expressão desses atributos do psiquismo sob a forma de valores morais. O que é o valor moral? Aí sim, é a minha capacidade de obedecer regras, de seguir uma lei. A ética é coletiva, mas a moral é individual. É a minha capacidade de seguir uma regra, de seguir uma lei. Então, à medida que eu vou entendendo, que eu vou colocando em prática, eu desenvolvo essa habilidade também de seguir regra, de obediência, de pensar no que estão me falando. Será que é a verdade o que estão me falando ou é a ilusão? A gente foi altamente advertido no Evangelho de Jesus para isso tudo. Que a nossa caminhada seria uma caminhada com prantos de ranger de dentes, né? Lobos em peles de cordeiro, de ovelha, né? Precisa, e São Luís foi categórico, estude, pense com qualidade naquilo que você está recebendo. Né? Como Arnaldo Rocha dizia, né, que ele já está do lado de lá, né? Arnaldo Rocha, né, o que do Arnaldo Rocha, marido de Meimei, dizia que, né, tem mais gaiato do lado de lá do que do lado de cá. Então, tem que tomar cuidado com o que a gente recebe, né? E alguns gaiatos do lado de cá também. Né? Então, toda esta parte que é a sucessiva reencarnação é na carne que o espírito trabalha isso tudo, né, que trabalha os seus sentimentos e ganha, conquista a conhecimento, né, de como lidar com isso tudo, é o que vai justamente trazer ele, purificar ele. Mas nem sempre, porém, esse desenvolvimento ocorre de maneira feliz, em razão da predominância dos instintos agressivos. Filomeno de Miranda, instintos, coisas sem pensar, sem razão, né? Da preservação da espécie, que levam a utilizar-se da força dos ímpetos desordenados que se demorarão na conjuntura que se lhe constitui. Então, aqui é interessante, né, que a gente vai ver que Filomeno de Miranda vai advertir, sim, a escalada de purificação. Só que, infelizmente, o que acontece? Eu desvio a lei ou até mesmo interpreto a lei de forma errada. Aí eu causo um débito. Até o uso errado de um instinto de conservação, que é uma lei natural, me leva a um erro. Aí começa a caminhada a não ser tão feliz. E aí nós vamos colocar aqui, vamos trazer aí os 3 elementos, né? Social, emoção e educação, né? Vamos entender, né? Como é que isso vai relacionar com a gente aqui?
A nossa caminhada, simples ignorantes, apuro. Trabalhando no instinto para sentimento, controlando ou dominando as emoções, mas de vez em quando a gente dá uma escorregada. De vez em sempre. Como é que isso funciona? Social. Né? Social é a relação entre as pessoas. Bem-estar de todos. É a definição de sociedade social. Bem-estar social. É o bem-estar de todos. Emoção, né? Resultado de processos mentais e físicos que sejam fortes ou excitados. Eu posso aumentar mais ainda eles. Né? É uma reação da mente a um evento agradável ou um evento desagradável. Opa! Se tem agradável e desagradável, emoção não é só ruim. Emoção é uma coisa boa. Que se tem emoção agradável, existe uma reação do corpo. Né? Então, olha, o radical eixo para fora. Mover para fora. E olha que coisa legal. Educação também tem o mesmo prefixo. Eixo para fora. Então, eu conduzo para fora o que está dentro de mim. E a emoção também é a mesma coisa. Eu exteriorizo aquilo que está dentro de mim. Né? Então, se eu preciso trabalhar esses três elementos, né? Social, emocional e educação, né? Como é que a gente vai fazer isso com a nossa responsabilidade? Né? Eu preciso ter a minha responsabilidade. Né? Se eu tenho dois aspectos ali que são exteriorizam o que tem dentro de mim, eu preciso ter cuidado com o quê? O que eu estou exteriorizando? É bom ou mal? Tem duas ações ali que eu passo para fora. Então, quando eu vivo em sociedade, eu preciso... Opa, o que eu estou passando para a sociedade? É bom ou mal? Né? E a palavra agradável, aos olhos de Deus, conforme o livro dos Espíritos, é o quê? Deus não pode considerar algo agradável quando o homem não faz nada de útil. Que é uma sociedade. Se eu simplesmente paro, não faço nada, isso não é agradável a Deus. Né? Não fazer o mal, ok, mas não é só não fazer o mal, eu preciso fazer o bem. Todo trabalho útil é agradável a Deus. Então, eu preciso estar na sociedade. Olha a conexão. Então, eu preciso prestar atenção naquilo que educação como um fator, o que eu conduzo para fora de cada um de nós, como educando e como educador. Que é botar para fora. As minhas emoções eu estou botando para fora uma reação a algo agradável e desagradável. O que eu estou botando para fora? É coisa boa ou coisa ruim? Reflexão. Por quê? Agradável a Deus é aquele trabalho do bem com a sociedade. O homem foi criado para viver em sociedade. Isso é Allan Kardec, Leis Morais. Então, se eu tenho que lidar com as situações sociais como responsabilidade, né, eu preciso fazer, e isso não tem sido feito de uma forma feliz, como o Filomeno de Miranda falou, tá? Eu tenho muito que aprender ainda, né, para poder lidar com esses problemas de forma consciente. E aí a pergunta, então, bom, se eu já entendi, eu não estou preparado ainda, só faço bobagem, a sociedade me atrapalha, eu não gosto do meu vizinho, vou me isolar para aprender. Vou fazer um curso intensivo, imersão, 1 ano imerso e vou sair da sociedade. Seria lícito vivermos em isolamento para nos educarmos? Na Boa Nova, Humberto de Campos vai trazer uma passagem muito clara de Jesus. Aqui não está revelado quem é o apóstolo que fala isso, tá? Eu não me lembro, pelo menos, tá? Mas tem similar situação com Tiago Menor na Casa do Caminho e Paulo Estevão. Onde Tiago Menor ele não aguenta aquela pressão, né, de judeu contra a Casa do Caminho e a Casa do Caminho esquecendo a lei de Moisés, ele sai.
é muito pobre, é gente pelo ladrão, saindo para tudo quanto é lado, o Pedro só botando gente para dentro, sem condição. Eu falei, Pedro, não dá para mim, eu vou me isolar, eu vou rezar, não dá, eu preciso me encontrar com Deus, e saiu. Vou morar perto da casa do caminho, mas não foi viver mais na casa do caminho. E análoga a situação aqui, só que no Paulo Estevão, né, Jesus já está de volta ao plano espiritual, e aqui ele está do lado dos apóstolos. Ele vai dizer, aqui é um dos apóstolos, não seria melhor nos exigirmos do mundo, se sairmos do mundo para viver na incessante contemplação do reino? Porque está uma confusão, uma querela danada, né? Gente para tudo quanto é lado, né, em volta de Jesus. E aí, Tiago, não sei se é Tiago, perdão, fala, é melhor a gente se isolar e aí fazer uma contemplação do reino? Aí Jesus vai dizer para ele, que diríamos do filho que se conserva em perpétuo repouso, junto de seu pai que trabalha sem cessar no labor da grande família? Respondeu Jesus. É um egoísmo atroz de uma criança espiritual. Então, a gente pode viver em isolamento? Né? Não. A vida social é uma lei natural. Né? A gente precisa. O Deus fez o homem para viver em sociedade. Né? O isolamento absoluto é contrário à lei natural. Livro dos Espíritos, questão 666 da lei da sociedade. Tá? E o homem, aí vem o principal que os Espíritos vão responder a Kardec. O homem deve progredir, no entanto, sozinho, não o pode fazer porque não está de posse de todas as faculdades. É preciso o contato com outros homens. No isolamento, ele se embrutece e se estiola da sociedade. Ele se embrutece no isolamento. É ao contrário. Eu preciso estar na sociedade. Né? Porque ele, inclusive, precisa aprender dever e direito. Ele precisa aprender o quê? Amar o próximo como a si mesmo. Então, é isolado? Não. Isolado, ele só tem o egoísmo. É isso que Jesus falou para ele. Tanto que na pós-Estevão, quando Tiago vê Jesus passando na rua, ele sai correndo atrás de Jesus. Claro que ele vê o espectro de Jesus, né? A materialização de Jesus, vamos dizer assim, né? Ou o espectro de Jesus. E ele, mestre, mestre, mestre. E Jesus vai, oi, tudo bem? Tchau. Mas, mestre, e Tiago, depois eu falo com você porque Pedro está precisando muito mais de mim do que você. Sabe o que o Tiago fez? Baixou a cabeça, entendeu e foi para a casa do caminho. E falou, Pedro, voltei. Não entendeu. Aqui, ó, lei natural. Aí Kardec, né, vai trazer um capítulo da lei de viver em sociedade. Né? E aí, vamos para outra pergunta. Quais são as reações da minha mente ao estar na sociedade? Eu tenho que ir. É da lei. Eu não posso ir contra a lei. Toda vez, gente, que eu vou contra a lei natural, eu faço uma falta. Tá? A gente só tem que tomar cuidado muito, que a gente está acostumado à expiação, né? A gente ainda tem ainda o complexo de olho por olho, dele por dente. Expiação não é isso. E não pode esquecer também que vivemos nesse momento em provas e expiações. Então a gente acha que 100% do que a gente vive nesse momento, cada um de nós aqui, minha vidinha, eu encarnado como Vitor, 100% do que eu vivo é 100% relacionado ao passado, ao meu passado, eu acabei de tirar Deus da equação e ele está tomando um café. Cadê eu em presença de Deus? Deus mexe na minha vida todo santo dia. E eu não posso esquecer da prova. É a misericórdia. Se ele vê que a prova vai falhar, está escrito Deus dos Espíritos. Ele segura a prova. Ele deixa a prova para frente, ele espera eu reencarnar mais para poder repetir a prova ou fazer a prova. A prova, para quem é simples e ignorante, pode ser errada. Se eu estou aprendendo a tocar o violão, eu vou errar uma nota, eu não sei botar minha mão no violão. Isso é uma maldade? Não, é uma inexperiência, eu estou aprendendo. Mas se eu ficar em aflito, porque eu não consigo tirar aquele acorde do violão nas primeiras aulas, Deus fala, Vitor, vamos fazer o seguinte, deixa o violão aqui do lado,
Vamos bater os dedos na mesa primeiro. Vamos assim. Para você primeiro pegar a coordenação motora das mãos. Aí depois ele pega o violão, tudo bem? Acho que vai te angustiar menos. Pai, obrigado. Realmente, agora sim. Agora está do meu tamanho. Eu estou aprendendo a mexer o meu dedo isolado um do outro. Obrigado. Depois você pega o violão, fica tranquilo. Esse é o pai. E ele faz isso cotidianamente. É óbvio que eu tenho rusgas do passado. É óbvio. Nós vamos ver isso já já. É óbvio que eu tenho. Mas eu não posso abandonar isso da equação, tá, gente? Não vamos. Isso é importante, tá? Deus está conosco o tempo inteiro. A gente vive prova também. E ajustes do passado. Tá? Expiação é uma reparação mais contundente de algo que a gente ainda não aprendeu. Ou tá recalcitrante para aprender. Não quer. É o mal. Tá? Então, onde é que está a emoção? Tá? Emoção. Exteriorizar a nossa reação do corpo a algo agradável ou desagradável. Tá? Então, o que no livro aqui, Educação dos Sentimentos, né, do Jason de Camargo, ele vai dizer, tá? A emoção tem características, tá? Rapidez, lógica racional, certeza, respostas físicas, escolha das emoções, mente associativa e passado no presente, tá? Rapidinho aqui, o que ele vai dizer? Rapidez, que a emoção é rápida, ela age mesmo, né? Pá, você viu, reagiu, né? Então ela tem uma velocidade, tá? Quando ele vai falar da lógica racional, a gente vai explicar logicamente por que a gente reagiu a uma situação agradável ou desagradável. Por isso que diz que a emoção tem a sua própria razão. Nem sempre a gente sabe por que a gente reagiu, mas que a gente reage. Tá? A certeza, ele vai dizer que as emoções trazem consigo um forte senso de que eu fiz o que tinha que fazer. Tá? É rápido. Tá? A resposta física, claro, o corpo vai mostrar as emoções, e a gente vai falar isso já já. Quando o Daniel Goleman colocou alguns aspectos da emoção, tá muito bem colocados. A escolha da emoção, tá? Ele vai dizer aqui que, no geral, eu estou lendo bem no passando, tá, gente? O livro, depois do canal da bibliografia, tá? Educação do Sentimento, maravilhoso, do Jason de Camargo, tá? Vale a pena ler a leitura, tá? Educar o sentimento e o espírito, tá? No geral, não as escolhemos, elas acontecem. Agora eu vou sentir medo, agora eu vou sentir raiva. Não. Os olhos vêm e o corpo, bum, bota uma para fora. Tá? A mente é associativa, isso é muito interessante, que a gente vai falar isso bastante um pouquinho no medo. Tá? Certos pensamentos disparam emoções, significa dizer que apenas a lembrança de um fato, a visão de alguma coisa, né, é o suficiente para disparar algo. Só eu acho que isso vai acontecer. Meu Deus do céu. É o que vai explicar algumas coisas já já. E o passado no presente. Né? A mente emocional reage no presente a coisas que, na verdade, estão no passado, no inconsciente. Que vai ficar mais claro quando a gente falar aqui das emoções básicas. Aqui, gente, né, cada autor, cada PhD vai ter a sua definição de emoção básica. Tá? O Daniel Goleman vai para um lado, né, o Jason trouxe um outro pesquisador aqui. Deixa eu ver se eu vejo rapidinho aqui quem foi. Né? Mas é um outro psicólogo, né? Então, não há um consenso. Mas vamos lá, uma base só para a gente fazer aqui uma dissertação pedagógica, vamos lá para o nosso estudo aqui. Rosa, eu vou quase lá, bom, 2035 dá ainda dá, mas devo passar um pouquinho só. Então, a gente está falando de medo, o medo ele vai aparecer na forma de carência, estímulo imaginário, né? E aí é o imaginário mesmo, tá? Eu acho que aqui vai aparecer um bicho papão e dispara um processo. Qual a lógica racional que é isso? Não existe. Mas o medo aparece assim do imaginário. A ira a gente vai relacionar muito aos fluidos deletérios, tá? Ela é a mais pesada, vamos dizer assim. A tristeza, ela vai reduzir as nossas potencialidades como espírito, né? A alegria, ela traz o bem-estar quando a gente está alegre. Então,
dá um bem-estar, né? O afeto também, e aí dar e receber, né? Quando a gente dá o afeto e quando recebe o afeto, a gente se sente bem. E a coragem, ela aumenta, quando a gente aumenta a coragem, ela diminui o medo, ela ajuda a diminuir o medo, e principalmente o imaginário, tá? E aí o Goleman, né, só para a gente entender um pouquinho, o medo vai trazer o sangue vai para os músculos, né? Então acelera o coração, vai produzir um hormônio que vai deixar a gente em estado de ação imediata. O medo tem essa capacidade. A ira, o sangue também flui para as mãos, só que acelera o coração, só que joga um outro hormônio, a adrenalina, né? A tristeza cai a energia do corpo e aí reduz a velocidade metabólica e o corpo fica lento. Por isso que eu fico querendo dormir, né? O afeto vai estimular todo o sistema parasimpático do corpo e dar aquele refazimento, né, do corpo, né? Aí facilita eu cooperar. E a alegria também. Ela vai fazer o corpo se recuperar mais rapidamente de emoções perturbadoras. Ira, tristeza, tá? O medo, ele tem um lado da... O medo bem usado é o instinto de conservação. Ele só não pode ser irracional e fazer a gente parar, tá? Fazer a gente perder a coragem de viver, tá? A vontade de viver, tá? Então vamos lembrar, quando a gente fala de emoção, gente, lembrar aqui do... Eu gosto de chamar, né? Sou eu, o fofoqueiro que a gente tem aqui com a gente, que é o perispírito. É um fofoqueiro, né? Por quê? Se o espírito quer, o perispírito transmite para o corpo, executa. Pode ver que o perispírito ele só transmite. É um fofoqueiro, né? O corpo sente, o perispírito transmite, o espírito percebe. Então, esse trabalho do perispírito, né? E aquilo que eu estou sentindo, refletindo, exteriorizando, a qualidade disso, se for para um lado de baixa energia, lado ruim, deletério, é onde dispara os processos de distúrbio da mente e doenças. Tá? Então, a educação do espírito, sim, se o espírito está desequilibrado, o corpo não tem jeito. E se o corpo, no consciente, vai ver algo e reage, o espírito vai sentir. Não tem jeito, porque é o perispírito que faz isso, tá? Só para a gente lembrar aqui desse fator. Então, a educação, o autoconhecimento e educação. Fundamental. Fundamental. É, os dois lados. Eu preciso me educar, deixar sair o que eu sei, me autoconhecer, eu me conheço e me educo. Tá? Então, o que a gente está trabalhando? A gente está trabalhando o inconsciente. O inconsciente é o espírito e o consciente é o corpo. Tá? Então, nas sucessivas reencarnações, o que vai acontecer? A gente vai trabalhar o passado. Então, nesse momento, eu trabalho o meu passado. Qual é o meu passado? Né? Aquilo, minhas emoções, instintos, fantasias que estão no meu inconsciente. E eu trabalho o meu presente, que é aquilo que está no consciente. Exaltações, manias, extroversões, depressões, neuroses, psicoses. Tá? Então, as sucessivas reencarnações servem para isso. Para eu trabalhar, educar o passado e o presente, o inconsciente e o consciente. O inconsciente e o consciente é Deus que está dando o tamanho. Porque ele vai dar o tamanho do fardo, ninguém carrega a cruz mais pesada do que pode carregar. Né? A lei é de misericórdia, é de justiça, justiça da reencarnação, mas na outra mão tem a misericórdia. Então, a lei de Deus é assim, é amor. Amor, justiça e caridade. Tá? Então, a lei de Deus sempre é um amor. Ela não quer a morte do pecador. Ela quer que o pecado vá. Então, a educação de espírito. Eu educo o meu consciente, educo o meu inconsciente, eu faço aflorar o que ainda está em estado latente em mim. Amor, fé, está tudo aqui dentro. A lei de Deus está dentro de nós. Deus que escreveu. Deus colocou a lei de Deus, a lei dele dentro de nós. Então, eu vou fazer aflorar, trabalhando, quintessenciando o espírito. E aí, dentro do inconsciente, eu vou corrigir meus desvios. Eu vou me arrepender, eu vou espiar e vou reparar. Espiar aqui a gente pode entender nesse momento como mudar de lado. Eu vou mudar de lado. Tá? Então, se eu fui rico, veio pobre, embora a
prova também se confunda com isso, tá? Mas eu vou mudar de lado. Vamos entender assim, até realmente algo mais contundente. Mas a base, o início de tudo é o arrependimento. É o arrependimento que vai me fazer justamente o quê? Levar a responsabilidade. Vamos falar culpa. Culpa é bom ou ruim? Culpa é o resultado, Joana de Anjos, da raiva que alguém sente contra si mesmo. Voltada para dentro em forma de sensação de algo que foi feito erradamente. Tá? Então, eu tenho que encontrar o equilíbrio. Eu tenho que transformar o quê? Esse processo de autoanálise, de autodescobrimento, que eu assumo o quê? Que ela seja boa, que aí transforma essa culpa em responsabilidade, auto-perdão. Aí eu vou usar a lei do progresso a meu favor. Porque eu vou querer ir para onde? Para o contato com os meus irmãos, reparar. Se eu transformo ela ruim, falta coragem, eu paro. Então, no fundo, eu tenho que transformar, fazer o meu processo de autoanálise, de psicoanálise, para, no primeiro momento, vai vir como culpa, mas eu transformo isso em responsabilidade. E aí, a culpa, eu jogo isso precipício abaixo. Culpa não, responsabilidade, tá? Sempre. E aí eu volto para a educação do espírito. Vamos lá. Consciente, inconsciente, eu vou educar o presente e o passado, vou fazer aflorar o que eu preciso aflorar, vou corrigir o que eu tenho que corrigir. Gente, vamos falar uma coisa, tá? Não existe, vamos dizer assim, nenhum desvio da lei que não seja, de uma certa forma, atentar contra o meu irmão. Se eu não mato, não adultero, não cobiço, e todos nós somos irmãos em Deus, eu só posso atentar contra o meu irmão, não há opção. Seja meu pai, minha mãe, meu irmão, meu vizinho, meu professor, todos somos irmãos. É por isso que Abel e Caim é o início do mal. Ali não está se falando Abel e Caim com o irmão. Podia ser Joana e Beth, podia ser Beth e Alberto. Não é o nome. O mal é atentar contra o Filho de Deus, do irmão. Só que o mal é tão limitado, tão pequeno, tão limitado, que ele está escrito em 7 pecados capitais. E o bem é infinito. Então, nunca o mal vai superar o bem, mas nunca. Nunca. Porque ele é limitado demais. Está escrito. O bem não. Amarás teu Deus sobre todas as coisas. Está aberto. Amar é infinito. É infinito. Né? Então, eu vou corrigir meus desvios contra o meu irmão. Então, eu preciso me arrepender, ter responsabilidade com o que eu fiz com o meu irmão. Então, eu preciso o quê? Da reforma íntima e vivenciar o evangelho. Vivenciar o evangelho. Aí eu vou desenvolver o meu potencial espiritual. E aí vamos trazer aqui, ó. Chegamos à conclusão de que o evangelho, em sua expressão total, é um vasto caminho ascensional, cujo fim não poderemos atingir, legitimamente sem conhecimento e aplicação de todos os detalhes. Muitos estudiosos presumem haver alcançado o termo da lição do mestre, com uma simples leitura vagamente raciocinada. Isso, contudo, é um erro grave, Alcione não renúncia. Jesus disse tudo o que tinha que ser dito pelos séculos do porvir, e as bem-aventuranças é o código moral universal. O Evangelho é atemporal, Kardec não está desatualizado e o Velho Testamento nunca esteve tão atual. A gente que não consegue entender a revelação de Moisés e precisou de alguém dizer assim, o tabernáculo é a escala espírita. Imolação é expiação. Ah, tá. Obrigado. Eu não peguei isso lá, não. Realmente foi difícil para mim pegar essa metáfora linda que foi trazida por Moisés. Eu precisei realmente do pedagogo Allan Kardec me dizer isso, me levar para a natureza, um grande educador, e me mostrar como entender e me ensinar a pensar. A grande obra de Allan Kardec foi ensinar a gente a pensar. Né? E aí o papel do educando e do educador.
né? Que é o educador? É claro, é o Cristo Jesus. Ele é o nosso educador. E qual é a proposta de Jesus para o aprendiz do Evangelho, o educando? Vivenciar as virtudes. Vou pegar lá do Alírio, tá? As virtudes, o amor, mansidão e humildade. A gente precisa vivenciar essas virtudes. Então, eu preciso superar 3 níveis da minha ignorância. O não saber, o não sentir e o não vivenciar. Não adianta eu só saber. Se eu sei e não sinto, eu não vivencio, né? Então, é o que ele vai colocar aqui. Eu preciso, nessa ordem, saber a verdade, sentir a verdade para vivenciar a verdade. Aqui está a verdade, conhece a verdade que ela vai te libertar. E aí está a proposta de Jesus. Não adianta eu saber como fariseu e ficar o sábado rezando. Porque aí eu não reservei o sábado para fazer a obra de Deus. Eu não obedecia, eu não sentia e não vivenciava a necessidade de Deus de amparar a sociedade que precisava de um consolo, de uma salvação. Né? Então aqui está. Eu preciso saber. Não adianta eu saber que o sol é quente e bronzeia. Eu preciso sair da minha casa e ficar no sol. Quando eu fico no sol e sinto que ele queima a minha pele, né, que ele esquenta, aí eu estou sentindo. E aí eu vivo. Isso é o evangelho. Eu preciso ir para a sociedade para vivenciar o evangelho, para praticar a paciência, uma palavra de consolo. É isso que eu tenho que fazer. Aí está, vivenciar a verdade. E aí, quando mais a gente evolui, mais a gente vai concluindo para Deus. Eu me espiritualizo quando eu vivencio o evangelho. Né? A mensagem do Cristo precisa ser conhecida, meditada, sentida e vivida. Nessa ordem de aquisições, não basta estar informado. Um preceptor do mundo nos ensinará a ler. O mestre, porém, nos ensina a proceder. Coisa bonita isso, né? Tornando-se nós, portanto, indispensável a cada passo da existência. Olha o papel também do educando, a minha vontade. Alguém já me ensinou a ler. Alguém já me deu a doutrina dos espíritos. Alguém já me deu a Torá. Alguém se materializou e agiu a lei de Deus, o Cristo. Agora está fazendo precisa da minha parte de sentir e viver, senão eu não me purifico, me educo, e aí voltamos. Então, eu já me relaciono com a obra da criação, eu expresso meu sentimento de amor, eu afloro as minhas perfeições, porque isso aqui é o desenvolvimento do meu potencial espiritual, é o que está nas leis morais, de justiça, amor e caridade. As bem-aventuranças, sim, gente, as bem-aventuranças e as leis morais é o desenvolvimento do potencial espiritual de cada um de nós. É a nossa capacidade de educar, nos educar socioemocionalmente para lidarmos com consciência com a sociedade. E aí, quando a gente faz isso, eu volto para onde? Para Deus. E aí eu posso amar a Ele e amar o próximo como a mim mesmo. Bonito, né? Sou criado simples e ignorante, passo por isso tudo e volto, entro no reino de Deus. Bonito, né? Isso está no Evangelho, gente, tá? Então, por isso que eu falei para vocês que esse estudo foi maravilhoso, né? Agradeço imensamente a Rose por ter me convidado, me dado essa oportunidade. Como eu aprendi, gente, como foi bonito, né? Ainda mais nessa véspera de Páscoa, né? Estar em contato com Jesus é muito forte, ainda mais nessa casa que tem Francisco de Assis como um grande mentor, né? Então, isso é o que eu tinha para trazer hoje para essa noite, né? Nessas palavras que eu agradeço muito aí a instrução dos bons espíritos, né? E aí, gente, né, sem dúvida, né, do que eu trouxe para vocês, está no Pentateuco, né, do nosso querido Allan Kardec, sim, está no Velho e Novo Testamento, Espiritismo e Educação do Ney Lobo, um livro maravilhoso, né, o Educação de Sentimento do Jason Camargo, né, A Inteligência Emocional do Daniel Goleman, que é um livro maravilhoso, né, a entrevista da BBC com o James Heckman, que eu peguei muita informação sobre o estudo da Preschool, e a Base Nacional do Comum do Curricular do Brasil, onde eu aprendi sobre o tema na sociedade. Meus amigos, é o que eu tinha para transmitir, e espero que realmente suscite aí
toda essa curiosidade de aprofundar o tema. Desculpe passar da hora, Rose, tá? Me perdoe, mas agradeço mais uma vez a você pela oportunidade.